alunos! Estamos aqui para mais uma aula de hebraico. Nesta aula, nós vamos abordar as palavras que chamamos de adjetivos. Adjetivo, por definição, é uma palavra que serve única e exclusivamente para dar uma qualidade ao substantivo. O adjetivo confere uma característica ao substantivo ao qual ele se refere. Como no português, o adjetivo no hebraico flexiona em gênero e número. Assim nós temos adjetivos no masculino e no feminino. E temos também adjetivos no singular, no dual e no plural. O que define a flexão do adjetivo é o substantivo ao qual ele se refere. Assim, se o substantivo for masculino singular, o adjetivo será masculino singular. Se o adjetivo estiver no feminino singular, é porque o substantivo é um feminino singular. Se o substantivo estiver num masculino plural, o adjetivo também o estará. E assim também será no feminino plural. Uma questão em que é um pouco diferente a respeito do adjetivo no português e no hebraico é que no português a posição do adjetivo em relação ao substantivo ao qual qualifica pode significar uma ideia um pouco diferente. Por exemplo, um velho amigo é uma amizade que cultivamos desde a infância. Já um amigo velho é uma pessoa das nossas relações mais próximas, porém que é avançada em idade. No hebraico é um pouco diferente. A posição que o adjetivo ocupa na frase, ou principalmente em relação ao substantivo, se vem antes ou depois, tem relação com a função que ele desempenha na frase. O adjetivo no hebraico, como também no português, pode desempenhar três funções diferentes. São elas: a função atributiva, a função predicativa e a função substantiva. Na função atributiva, precisamos observar três pontos. O primeiro deles, o que significa a função atributiva? A função atributiva é simplesmente uma qualidade que é atribuída ao sujeito. A função atributiva é simplesmente uma qualidade que se atribui ao substantivo. Na função atributiva, o adjetivo vem sempre depois do substantivo que ele qualifica. Na função atributiva, o adjetivo vem sempre depois do substantivo ao qual ele qualifica. A função atributiva do adjetivo hebraico tem uma questão que é um pouco diferente do português. É o seguinte: se
o substantivo que é qualificado estiver definido. Por exemplo, receber um artigo ou for um construto, o adjetivo receberá também o artigo. Então, nós teremos o artigo atrelado ou como prefixo do substantivo e ele se repete como prefixo do adjetivo. A gente, logicamente, não traduz duas vezes esse artigo, mas ele aparece duas vezes no hebraico. Se a palavra não estiver especificada, se o substantivo não estiver especificado, então o adjetivo não receberá artigo nenhum. Se houver mais de um adjetivo qualificando o mesmo substantivo, e esse substantivo estiver especificado, então todos os adjetivos receberão artigo. Se o adjetivo se referir a uma expressão composta por um construto e um absoluto, então o adjetivo vai se referir à palavra que está em construto, não à palavra que está em absoluto. Já a função predicativa, a segunda função do adjetivo, ela é diferente da atributiva. Na função predicativa, o adjetivo é uma afirmação que se faz a respeito do substantivo. É uma afirmação sobre o substantivo ao qual ele se refere. Neste caso, ele pode vir antes ou depois do substantivo, não importa. Aparece antes, depois, indiferentemente. E não recebe artigo, mesmo que o substantivo esteja especificado, mesmo que o substantivo tenha artigo, mesmo que o substantivo esteja num construto. O que é diferente nessa função predicativa do português é que nesta função, no português, nós usamos o verbo de ligação. É, está. A menina é bonita, o jovem é forte. Esse verbo de ligação não aparece explicitamente no hebraico, no texto hebraico, porque no hebraico não existe escrito aquilo que para nós seria o presente do indicativo do verbo de ligação. Porém, este verbo é subentendido, ele é compreendido e nós precisamos utilizá-lo na tradução. Embora ele não apareça textualmente, nós o colocamos na tradução porque é para ser entendido assim. A terceira função é a função substantiva. Nisso, o hebraico é muito similar ao português, ou seja, se utiliza de adjetivos em lugar de substantivos.
em vez de falarmos da pessoa sábia, nós falamos o sábio. Em vez de falar do homem forte, nós falamos o forte. E assim, nesta função substantiva, ele pode ou ele vai flexionar em gênero e número conforme a ideia compreendida, conforme a ideia que queira se dar. Inclusive, nesta função, o adjetivo pode, inclusive, tomar a forma de um construto, a fim de exercer essa mesma ideia de um substantivo especificado por outro substantivo. Há dois outros usos ainda dos adjetivos, tanto no português quanto no hebraico. É o comparativo e o superlativo. O hebraico tem estruturas muito rudimentares, muito simples, para expressar essas duas ideias. Na verdade, o hebraico simplesmente usa do adjetivo precedido por duas preposições. A preposição que, quando quer fazer uma comparação, e a preposição min, quando quer estabelecer uma posição de superioridade ou inferioridade. Em linhas gerais, essas são as características, os usos, as regras do adjetivo na língua hebraica. Esperamos que esse vídeo tenha sido suficiente para que vocês compreendam e aprendam essa questão, esse uso na língua do Antigo Testamento. Saúde!